Olá, tudo bem com você? Que estudo extraordinário a qual aprendemos sobre o dízimo. Vimos a sua porcentagem, mostra que é um ato de fidelidade para com Deus. Precisamos levar o dízimo para a casa do tesouro para que Deus possa vir derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida. E hoje vamos estudar sobre oferta, um ato de adoração. Então se prepara porque o estudo hoje está extraordinário. E a pergunta é, como que era a oferta no Antigo Testamento? São 5 características de oferta. Primeira característica, a ovelha. Ela tinha que ser perfeita. Lá em Levítico capítulo 9, versículo 3. Se hoje fosse igual antigamente, quantas ovelhinhas você precisaria levar para o altar do Senhor pelos seus pecados, pelos seus erros e pelas suas transgressões sobre a palavra de Deus? Será que existiria ovelhinha pela humanidade? Eu acredito que não iria ter, porque o que nós erramos é algo extraordinário, né? Nós falamos uma coisa e já voltamos atrás, erramos, mas a graça e a misericórdia de Deus nos abraça, nos suporta e nos ajuda a continuar rumo à Nova Jerusalém, tá? Então a oferta, a primeira característica tinha que ser perfeita. Segunda característica tinha que ser voluntário, não era nada forçado. Então se eu errei, se eu pequei, eu pegava a minha ovelhinha e levava voluntariamente para o sacerdote para fazer todo o ato do sacrifício, tá bom? Oferta. Terceiro, era sistemática, conforme Números capítulo 28, versículo 3. Quarto, era uma forma também de gratidão, conforme Salmo 103, versículo 1. A pergunta que eu faço para você, você tem ofertado? Você tem sido grato para com Deus? Sim ou não? Quinto, adoração ao Senhor Jesus Cristo, conforme 2 Crônicas, capítulo 29, 13 e 14, tá bom? Então essas eram as características no Antigo Testamento. E agora a diferença entre o dízimo e a oferta, né? A comparação entre esses dois elementos. O dízimo, primeiro, tinha um percentual estabelecido por Deus. Qual que era o percentual? Você lembra do estudo anterior? 10%. Deus só quer 10% do nosso valor que Ele mesmo nos dá, Ele mesmo nos mantém e Ele nos ajuda a conquistar. Segundo, é uma prova de fidelidade para com Deus. Terceiro, é simples honestidade a Deus. E quarto, é levar para a igreja, né? Conforme Malaquias capítulo 3, versículo 10. Tem pessoas que falam assim, eu não dou o dízimo, mas eu compro uma cesta básica, ajudo uma pessoa. Você está errando. Você está pecando, porque o dízimo é para levar na casa do tesouro, é para levar na igreja, para você ajudar ela no crescimento e a manter os seus afazeres dentro daquela instituição. E a oferta é conforme propõe seu coração, conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Também mostra também fidelidade para com Deus. Terceiro, é uma demonstração de gratidão, conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. E quarto, precisa também levar para a casa do tesouro, para a igreja, conforme Malaquias 3, 8, 10, certo? E a oferta, né? Qual que é as bênçãos em ofertar? Implantar essa semente no altar do Senhor Jesus. Primeiro, é uma bênção pessoal. Ela estimula o crescimento espiritual, ela te ajuda no desenvolvimento do seu caráter, ela liberta da cobiça e do egoísmo, conforme Lucas capítulo 12, versículo 15. Segundo, é uma bênção também para o próximo. Você pode ofertar, como nesse ministério do estudo bíblico, você pode ofertar também para uma pessoa, você pode levar para a casa do tesouro, para a igreja, tá bom? Que vai estar inspirando a generosidade e a solidariedade dentro da instituição e para com o próximo também, conforme 1 Timóteo 6, 18 e 19. E terceiro, é uma bênção para a igreja, porque provê meios para o sustento da igreja local e expansão do reino de Deus. Foi feito um estudo recentemente de algumas denominações e a igreja adventista foi analisada como que é o modelo de distribuição das ofertas e o modelo da distribuição dos dízimos. Foi feito e chegaram a uma conclusão que uma igreja é uma instituição muito organizada, que precisaria ser exemplo para as outras denominações. E vamos ver como que era o modelo da igreja adventista sétimo dia até hoje. 60% da oferta fica na igreja local, 20% no campo missionário mundial, né, distribuído mundialmente para ajudar no crescimento de todas as igrejas. Então, se eu oferto aqui no Brasil, vai uma porcentagem também para meus irmãos moçambicanos, meus irmãos australianos, vai chegar em outros países também, que é uma igreja mundial. 20% também é do programa de desenvolvimento e projetos missionários. 70% vai para o campo local, 18% para a união, e 12% para divisão, né? Associação também da Igreja Adventista. Então, esse é o modelo de distribuição das ofertas e dos dízimos. Então, a distribuição do dízimo, 10% vai para divisão, 10% para união, 2,5% para a TV Novo Tempo. Se você não assiste a TV Novo Tempo, recomendo que você assista. Tem um programa de arqueologia com o Rodrigo Silva, tem a Mira da Verdade, que traz esclarecimentos sobre textos difíceis, complexos,
que você vai ter entendimento fácil com Leandro Quadro. Também tem Fé para Hoje, Está Escrito, entre outros programas extraordinários para aumentar a sua fé, te ajudar na vida espiritual rumo à Nova Jerusalém, tá bom? Também 6% vai para o ensino fundamental para os professores da Bíblia, 5% vai para os professores médios que estudam a palavra de Deus, 1,5% para associações, 1% para a missão do ensino superior de professores da Bíblia e capelões, 1% vai para o fundo de promoção de comportagem evangelística, aqueles comportores que saem vendendo livros para poder arcar com as suas despesas nas faculdades, para ajudar essas pessoas também a realizar os seus sonhos, tá? Então, aproximadamente 67% permanece no campo local da igreja, tá bom? Apenas uma observação: a divisão e a união enviam 1% para cada associação geral, e aí eles fazem a distribuição conforme a necessidade daquela igreja. Então, esse é o modelo da igreja adventista. Tá? E hoje aprendemos sobre a oferta, que é um ato de adoração dentro da sua ação. No próximo estudo vamos falar sobre como identificar a igreja verdadeira baseado nos parâmetros da Bíblia Sagrada. Porque se existe 109 mil igrejas no mundo e todas dizem ter a verdade, eu conheço meus irmãos da Igreja Assembleia de Deus que dizem ter a verdade, os adventistas dizem ter a verdade, os batistas, os católicos, os pentecostais, a congregação cristã do Brasil. Mas e o que a Bíblia diz no modelo da igreja verdadeira baseado na palavra de Deus, o assim diz o Senhor? Então nós vamos estudar amanhã no próximo estudo, se Deus quiser. Lembre-se de seguir aqui abaixo o canal Assim Diz o Senhor e não Teu Doutor. Compartilha. Se você perdeu um estudo, como mencionei, vai no YouTube, vai nesse canal, tem uma playlist. Você estuda, você evangeliza, você compartilha e junto estamos fazendo a obra de Deus crescer e alcançar mais vida para Deus. Amém? Deus abençoe e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.